Então, queridos camaradas, sabe, diz a palavra do Senhor, que Jesus Cristo, no Getsemane, exortou os seus discípulos a vigiarem e a orarem para que não caíssem em tentação. A minha mensagem vai ser passada através destas palavras de Jesus Cristo. Por que que Jesus fala aos discípulos para vigiarem e orar, para não cair em tentação? Ok? Jesus sabia que eles seriam tentados. Jesus sabia que vinha o perigo. Jesus sabia que não seria fácil para eles, assim como para ele. Jesus sabia que o dia mau estava a chegar. Por isso, não somente eles falou naquele dia, porque um bom mestre adverte, instrui, ensina os seus discípulos antes do dia mau. Jesus aí fez lembrar, deu uma recapitulação. Porque se fosse só naquele dia é que ele lhes instruiu a orarem, a vigiarem, a orar, não ia funcionar. A água já está na borda, ou então quase a engolir a água, a naufragar. Você vai ensinar alguém a nadar? Hã? Vai dizer, ter cuidado. E antes, você tem que lhe ensinar a nadar antes. Quando ele se afogar, nada. Então, mas também um bom mestre faz recapitulação ou recapitulação de toda a matéria. E Paulo dizia que eu repetirei outra vez as mesmas coisas que eu vos tenho falado para a vossa segurança. Para a segurança dos discípulos, se recapitula os ensinamentos, as instruções. O ser humano tem uma mente muito limitada, não é como os anjos, que você fala uma vez e não precisa falar mais. Ou os espíritos, os humanos não. É preciso continuar a falar. Por isso a própria Bíblia diz que Deus fala uma, duas, três vezes e nós ouvimos sua voz. É incrível. Aleluia. Então, preste atenção. Jesus recapitula o que ele havia já instruído aos seus discípulos a fazerem, a viverem. E já no momento do perigo. Em outras palavras, diz, lembra-se que eu vos ensinei. Lembra-se que eu já vos falei dos dias maus. Lembra-se das tentações. Então, está vindo uma grande tentação aí. Por isso, fazem o que eu vos tenho ensinado. Vigiem e orem, porque senão vocês vão cair em tentação. O que é isso, tentação? São provas. Provas para quê? O inimigo usa essas provas para te deixar cair, para te tirar do caminho, para te desviar. E você caindo, saindo do caminho, você perde a proteção, a cobertura, o favor, a graça e, contudo, também a vida. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que se o homem cair em tentação, automaticamente se torna servo do pecado. E o pai do pecado é o diabo. Em suma, se o homem cair, fica preso na mão do diabo. Foi assim que aconteceu no, no Éden. No Éden aconteceu assim. O jardim do Éden era a capital do reino de Deus na terra, entre os humanos. Aí estava a sede. E o mundo todo estava em harmonia. Claro, deserto. Deserto não no tocante à secura, não. Sem pessoas. Desabitado. E o primeiro casal começa a habitar no Jardim do Éden. E aí havia adoração, o culto. Tinha lá, Deus respondia, Deus vinha, Deus falava com eles, Deus lhes visitava. E eles andavam em harmonia, em santidade, pureza. Então, e o diabo, ele bem sabia que se aquele casal fossem tentados e caíssem em tentação, perderiam o reino, o paraíso, e se tornariam
escravos dele. E ele teria autoridade sobre o casal. E assim fez. Mas também viu que em Adão havia uma força muito grande. Que a fraqueza do Adão estava na Eva. Não boa. Então, por isso Satanás não foi em Adão. Porque Adão ia lhe resistir. Então, Satanás foi naquele que ele sentiu fraqueza. E ele tentou. Isso mostra que havia concupiscência. Porque a Bíblia diz que ninguém é tentado, senão cada um é tentado pelas suas concupiscências. Concupiscência significa cobiça. E assim a mulher caiu em tentação. E Satanás mandou a mulher para ir deixar cair Adão. E a Eva deixou cair Adão. E ambos se tornaram escravos do diabo, porque desobedeceram a Deus. E Deus fez sempre isso e ainda faz, expulsa do reino aqueles que lhe desobedecem. E assim o casal foi expulso. E Deus retira da árvore da vida aqueles que caem em tentação, ou então que pecam. E lhes tirou a árvore da vida e meteu guarda para que não voltassem lá. E Deus pune aqueles que pecam, segundo a sua palavra. Com maldição, sois amaldiçoados. E aquele casal foi punido e amaldiçoado. E sofreram. E o diabo se tornou seu senhor. E morreram. E do pó vieram e voltaram no pó. E a terra se tornou maldita por causa do homem. Porque a terra será abençoada ou bendita por causa do homem. E também será maldita por causa do homem. Rio Grande do Sul está a sofrer por causa dos homens, não é por causa da própria terra. Os malditos, maçons, feiticeiros do candomblé, e muita adoração ao diabo. E a ira de Deus veio e destruiu tudo. Ok? Em Nova Papua, mais de 2.000 pessoas estão debaixo da terra. Um país muito pobre, nem máquinas têm para desenterrar. Estão a desenterrar com as enxadas. Mais de 2.000 pessoas estão debaixo do quê? Não dos escombros, da terra. Ok? E em toda a terra estamos a ver as calamidades. A terra não é uma bênção. A terra está amaldiçoada por causa do homem. Se o homem é maldito, a terra também é maldita. Por isso diz a Bíblia que tudo é puro para os puros. Tudo que é meu não é amaldiçoado. A minha casa é bendita, ou tudo que é meu. Minha roupa, tudo. Meu telefone, hein? Meu mata-mosquito, meu não sei o quê, porque eu sou uma bênção. Por isso, a terra ficou amaldiçoada por causa da maldição dos malditos. E a terra produziu cardos e espinhos. E a terra se rebelou. E a terra se tornou um lugar ruim. E hoje a história se repete. Então, Jesus, sabendo que haveria uma prova muito grande para ele, mas quando o mestre é tentado, é provado, os discípulos também, é como numa casa. Os discípulos sofrem também a mesma tentação, as agruras. Não tem como, são filhos. Por isso, Jesus não disse, não, isso não tem nada a ver com vocês. Isso é só comigo. Não. Ele sabia que eles também seriam tentados. A morte veio para Jesus. Mas eles passariam a tentação para ver se negassem a Jesus. Desistissem, fugissem, abandonassem o caminho. Deixassem de acreditar. E Jesus sabia que viria esse momento. Por isso ele disse, vigiem e orem para vocês não caírem em tentação. Nos seus 3 anos de ministério, já lhes falava isso. Um outro dia lhes falou
que o mundo, o homem, seria atacado com as concupiscências, sedução das riquezas, com os prazeres desta vida, os desejos mundanos. E ele disse para vocês evitarem todas essas coisas, estar de pé diante do Filho do Homem. Vocês devem vigiar sempre e orando. Ok? Esse é outro tipo de tentação. Dos prazeres, dos desejos. Agora estavam diante, se na tentação dos desejos, o homem tem que vigiar e orar para não cair em tentação. Agora imagine a tentação da morte. Nos desejos não há medo, né? E dizem, a própria ciência, eu sei que lá, ciência filosófica, ciência psicológica, conseguiu descobrir que o medo é o segundo maior medo depois da morte que existe. E aí estavam as duas coisas. Estava a morte e o medo da morte. De morrer, claro. Medo. Cuidado. Jesus disse, vigiem e orem, senão vocês vão cair em tentação. Vão se desconectar, vão se desligar, vão desistir, vão retroceder, vão ser presos pelo inimigo. E por que vigiar? O que é isso vigiar? Só se fala, vigie, vigie aí, vigie, vigie. As pessoas pensam que vigiar é o quê? A própria palavra vigiar é ficar atento. Mas atento em quê? Se você está lutando com um inimigo espiritual e não é físico. Não é como segurança, o guarda está lá no posto, na torre de vigia, olhando, como quando fui na Lunda. O chefe, pela primeira vez, me fica aqui, todo vulto aqui, pode parar, é inimigo. Ninguém mais, à noite vem, de lá para aqui. Esse território todo, nem Antonas, todo alvo pode atingir, pode disparar contra os alvos aí. Agora, tem que ver bem. Não dispara nos animais. Sabe que os animais vêm assim, o homem assim, mas o homem também, a momento, vem agachar e você vai ver. Não. Parece, nós estamos a lutar com o inimigo invisível. Só que esse inimigo invisível se manifesta no físico através das coisas materiais, das coisas que você pode ver, pode tocar. Também existe tentação sem você ver ou tocar. Então, aquele que você não está vendo, esse vigiar, é ficar atento, conforme a palavra do Senhor, para fazer a vontade de Deus. Ficar atento para você não violar a palavra. E só fique atento na palavra de Deus. Só vigia na palavra. Quem conhece a palavra de Deus? Por isso o povo é ensinado a conhecerem a palavra, a conhecerem o bem e o mal. A Bíblia em si já mostra o bem e o mal, o caminho da vida e o caminho da morte. Como diz o Senhor, eis que eu ponho diante de ti dois caminhos. Tu deves saber o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Eu tenho certeza que você sabe. Você sabe. Algumas coisas que foste aprendendo na caminhada comigo. Mas antes você já sabia. Já sabias das doutrinas, dos rudimentos da doutrina de Cristo. Talvez faltou a profundidade e a interpretação das coisas. E a palavra de Deus está diante de ti, como está escrito. Então, eu, de antemão, tenho que saber que roubar é pecado. E se vier uma oportunidade para eu possuir roubando, eu entro em ação vigiando para que isso não aconteça.
Eu vou vigiar para não fazer, porque eu sei que ao fazer isso, eu vou atentar contra a palavra, eu vou atropelar a palavra, vou pecar contra o Senhor. Então, vigiar é guardar a palavra de Deus. Você não sabia? Vigiar é guardar, é se esforçar a andar nos caminhos de Deus. Vigiar é guardar a palavra de Deus, que você já conhece. Tens o conhecimento de não e sim. Deve, não deve. Então, você não vai fazer o que Deus manda para não fazer, porque está escrito. Ninguém, não é um homem que vai te falar, é a Bíblia, é a palavra de Deus que fala isso. O homem que te ensinou só usou a mesma palavra. Ou então te ensinou a palavra que está escrita, não é dele. Ao fazeres a vontade de Deus, ao estares atento para não desagradar a Deus, isso é que é vigiar, não é? Sai, diabo! Sai, diabo! Não, eu estou atento para o demônio não entrar. Você não está vendo? Você está vendo o demônio? Hum? E se nas coisas físicas? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão guarda a sentinela. Então, precisamos conhecer a verdade e viver a verdade. Quem vive a verdade que ele conhece, porque ninguém vai viver o que você não conhece, infelizmente, e ainda assim é culpado, não é inocente por não conhecer, talvez a pena só é que é diferente, talvez não. A pena em fazer o que você não sabe é diminuída. E a pena de fazer o que você sabe que não deve fazer é maior. Deus é bom, né? Ok? Agora você veja. A pessoa até não precisa. Há coisas que, mesmo se a Bíblia, já a tua consciência te mostra. Sabe, Paulo fala que existe a lei da consciência. Respondendo àqueles que dizem, e os que não ouviram a lei morreram sem a lei. Paulo diz que serão julgados pela lei da consciência. A lei da consciência é terrível. Não precisa ser cristão. Vais encontrar até as doutrinas do muçulmanismo. Tem a justiça, em parte, o budismo, em tudo. Os seres humanos, as constituições das nações. Hum? Por quê? Por causa da lei da consciência. Dentro do homem está lá essa consciência do bem, de fazer o bem, de saber o errado e o certo. Não precisa ser cristão quando você fizer o que é errado, a tua consciência vai te acusar, vai te mostrar que você fizeste o que é errado. Agora, a luz da palavra de Deus veio despertar essa consciência que já sabia o bem e o mal, para você andar no caminho. E Davi dizia: guardei tua palavra, ó Deus, para eu não pecar contra ti. Então, guardar a palavra de Deus é vigiar. E assim você não vai cair em tentação. Mas, não te esqueças. Hoje eu termino a minha mensagem. São minhas exortações rápidas e tal. São mensagens que já preguei. Estão cheias lá nas redes sociais. Mas pronto, para a vossa segurança, volto a repetir. É, você sabe que depois que o homem caiu em tentação, então falaram Adão, desde aquele dia o sangue foi rejeitado. O sangue foi rejeitado para sempre. Jesus disse que para nada aproveita, cara. Ok? Por que rejeição? Rejeição porque não presta. A única coisa que Deus vai fazer é transformá-lo para poder alcançar a outra vida, que é eterna. A própria Bíblia diz que a carne e o sangue não vão herdar a eternidade. Paulo diz que ele tem selado os nossos corpos
Veja que o Espírito habita no nosso espírito, assim como na nossa alma, mas não no nosso corpo. A única coisa que ele faz é selar, ocupar os nossos corpos. Selar os nossos corpos. O que é selado é algo ocupado, fechado, sei lá, protegido. Por que ele protege esse corpo? Ele vai precisá-lo amanhã, mas vai precisar não com sangue e carne. Por isso vai haver uma metamorfose, uma transformação para termos corpos gloriosos e assim ele poderá habitar nos nossos corpos também. Por que ele não pode habitar agora? Rejeição total. Está corrompido o sangue. Por isso, enquanto você estás no corpo, estás ausente do Senhor, mesmo sendo do Senhor. Enquanto você está no corpo e no sangue, estás ausente do Senhor, mesmo o Senhor habitando dentro de você e sendo do Senhor, por causa da carne do sangue. É isso que enganou os testemunhos de Jeová, quando diz o Espírito volta para onde saiu e não sei o quê, e a carne do corpo, o barro volta onde saiu. Então eles pensam que todo homem se salva. Nem Salomão errou. Eles é que erraram. Bom, não é isso que eu queria falar. Ok? Então, feito isso. Outro dia até falei mal do Salomão. Salomão não entendia nada, era um amante do sexo. Um, um adúltero fornigador. Mas não, calma. Falou certo. Então, veja. Enquanto estivermos no corpo físico, estamos ausentes do Senhor. E assim viveremos pela fé. A fé que é espiritual, que te faz conexão com Deus, na qual você está ausente dele. Então, pela fé, você está próximo, estás com ele, mas no corpo estás ausente. Na fé, habita em você, anda contigo, se move contigo, como Paulo falou aos gregos. Né? Nele nós nos movemos, andamos. Não é os brasileiros que estão a levar os seus deuses a lhe salvar das inundações. Estão a carregar. Tem uma menina que postou aí, quem é essa aí? Disse assim, epa, esse Deus, uma brasileira que fala, da ISTM, uma senhora, disse assim, até estão a carregar os seus deuses. Se ele próprio não consegue se salvar, como é que ele vai te salvar você? Eu falei, é muito forte. É? Os deuses dele estão a inundar, tem que lhe salvar. Está a carregar os bonecos. Ah, viste, João? Eu vi, estava a rir. Eu disse, sim, senhora. Só para você ver que são deuses mortos, que não podem lhe salvar. Por isso estão a morrer. Se ele próprio também carece de ser salvo. Então, feito isso, vivemos pela fé. E ausentes do Senhor, mas vivendo pela fé. Significa, eu não preciso ver para acreditar que Deus é comigo, que Ele existe, que Ele é galardador daqueles que o buscam. Tudo isso pela fé. Amém? E assim, marchamos nesse mundo e a mesma fé nos mostra, através da luz da palavra, que temos uma eternidade. Só que o mesmo diabo de ontem é o mesmo de hoje. Então, ele trabalha para evitar que você alcance a eternidade. Não somente a eternidade, mas também você perca a graça aqui na Terra. Porque esse Deus que disse que eu falei, que condenou a carne e o sangue, não pense que não sustenta a carne, não nos abençoa para nós sustentar. Não, essa rejeição não significa maltrato, significa que vai transformá-lo, não vai usá-lo amanhã, mas que, porém, ele disse que até falou Paulo que aquele que destruir esse corpo, Deus vai destruir, porque esse corpo é templo de Deus, morada de Deus na eternidade. É esse mesmo que vai ser transformado. Então tem que ser protegido, bem tratado.
Por isso ele nos tem abençoado também com as coisas que acompanham a salvação. E muitas dessas coisas é para sustentar o corpo, como o dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro não é diabo, não. Para você comer um bom pão, um bom leitinho, ter uma água, uma praiazinha aí artificial e tal, como dizia aí o meu comodito Maranjal, um bom leite, uma boa carne. É bom dom de Deus. É isso que Deus quer. Mas esses benefícios que ele está trazendo a você aqui são temporários, porque isso Paulo no Espírito disse que quero a comida, quero vender. Vai ser aniquilado. O sexo vai passar. Na eternidade não tem sexo, não tem casamento. Respondeu Jesus a quem ele perguntou. Não tem casamento, não se dá em casamento como hoje. Não se constrói, não sei o quê. Isso tudo aí. Então, mas agora precisamos dessas coisas. E ele sabe que nós precisamos daí. Por isso ele nos tem abençoado essas coisas. Mas ai de mim se eu ignorar o amanhã. Ai de mim, se eu desprezar o amanhã e valorizar o hoje. Para ter essas coisas, não precisa ser abençoado. Os que têm essas coisas não são, foram abençoados por Deus. Os que têm dinheiro, vivem em boas casas, não sei o quê. Então, mas estão a desprezar o mais importante, que é eterno. Ok? E vão perecer. Veja só, até os condenados, esse corpo também será transformado. Mas não vão ser transformados para serem glorificados. Não, para serem destruídos. E a destruição é a do espírito e a condenação eterna. Por isso o diabo quer que você participe da condenação eterna e não da glorificação dos santos. O diabo não quer que você receba as coisas da parte de Deus. O que ele quer é que você receba as coisas da parte dele. Ele vai te falar. Você não, meu irmão me falava assim, quando mais ou menos Deus me abençoasse alguma coisa, assim, eu dizia, olha, tá vendo o que Deus fez? Deus me abençoou. E ele dizia assim, todos que estão, que têm essas coisas, mais que tem mais que você tem, andam aí na igreja, Deus lhes abençoou. Sim, é verdade. Que as coisas dessa vida, você não precisa ser crente para as ter. Só que a diferença é que quem recebeu de Deus são coisas verdadeiras, não permanentes, não. Nada é permanente nesse mundo. Mas sim coisas que abençoam. Por que que não abençoa? Por que que abençoa? Porque não acrescentam dor. Mas as coisas que as pessoas estão a receber no pecado, na injustiça, esse está a lhes matar. As coisas que precisam receber na justiça, mas sem Deus, também vão perder, porque a Bíblia diz mesmo assim: aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque quem trabalha 30 dias para receber o seu salário, mesmo não tendo Deus, ele está a receber o salário da justiça, mas por falta de Deus, pode ser desempregado, pode ser enganado, tem salário, mas também tem doença. Não é assim que acontece. Antes do mês terminar, e já as crianças estão doentes, porque o devorador está a dizer, vamos comer esse dinheiro juntos. O ladrão, as peças estão a variar, estão a queimar, por quê? Estão a controlar aquele dinheiro. Não, já vai chegar a hora. Está já no tempo de ganhar, de pegar o salário. Não falta só uma semana. Começa já os problemas. Então, por isso a necessidade de ter Deus. E se você tem Deus e estás a passar essas coisas que o ímpio passa, então dá glória a Deus. Porque o deserto são as tribulações, são as tentações. O diabo quer que você desista. Por isso as tentações vieram para levar você a sair do caminho, para você perder os benefícios de Deus, que o maior dos benefícios, que é a eternidade de vida. E os outros benefícios aqui são as bênçãos desta vida. O diabo não quer nem as bênçãos, ele quer que você tenha uma casa bonita, mas recebe dele, sem ele, sem Deus. Tem que se prostituir para ter uma casa no condomínio, tem que roubar para ter uma casa no condomínio, tem que enganar, tem que vender droga, tem que não sei o que para comprar carro, tem que matar, tem que fazer feitiço. Aí já, vocês todos sabem, quando se fala das riquezas, é a área mais cobiçada na Terra. Por isso há guerras. Tiago disse, por que há guerras? Por causa da cobiça. Então, o diabo também tem como um trunfo para matar as pessoas, as riquezas. E por isso as pessoas estão a se envolver
com o ocultismo para terem as coisas, para serem chefes, para serem grandes, para serem famosos, porque querem sair da miséria. Uns dizem, eu detesto a miséria. Só que, para você sair da miséria, ele está a dizer, está aqui, tem que vender a tua alma pelo trabalho. Você pode ficar com 50 anos a trabalhar, não sei, não vai ficar rico, não. Então, e as pessoas acabam sendo seduzidas, os ímpios, e até justos, infelizmente, podem cair nisso. Por isso é tentação para os justos. Então, havendo tentações que o diabo as usa para tirar você do caminho, para matar você, há necessidade não somente de vigiar, e também quer e orar. Por que orar? Se eu já vigio, porque essa carne que eu disse que foi rejeitada é muito fraca. Por isso ele foi rejeitado numa cruz, selada para amanhã, quando for transformado. É muito fraca. É muito fraca ela. Jesus falou assim: a carne é fraca, mas o espírito está sempre pronto. Ou então é forte. E a fraqueza da carne mata o espírito. Porque se a carne dá lugar ao pecado, coitado do espírito. O espírito depende das atitudes que você toma na tua vontade. Ou você faz a tua vontade para matar o espírito, ou você sacrifica a sua vontade para o espírito viver. Coitado do espírito. É? Por causa dessa liberdade que Deus deu dos homens escolherem. Funciona. Agora você veja. Através da oração, nós fortalecemos o espírito. A carne continua fraca. Não pense que a carne vai ficar forte. Ele continua fraco. Até o homem da cruz, a carne continua fraca. O homem de muita oração e jejum. E no último dia, no penúltimo dia da sua caminhada na terra, está a confessar isso. O que você acha? Não. É para fortalecer o teu espírito. Quando o espírito está forte, então ele consegue domar a carne. Paulo disse que há uma guerra entre a carne e o espírito. Se o espírito estiver fraco, a carne que lhe vence. O que lhe vencer? Lhe arrasta para o pecado. Ou então a carne vai para o pecado, o espírito a olhar. Em outras palavras, o espírito, a carne diz ao espírito: cala-te, que mando eu. Eu vou me prostituir e você na tua conta. Faz como diz aí a irmã Laza, na tua conta. Você que sabe. E ele, como está fraco, não tem força para vencer a carne. Ou então para mandar a carne, cala a boca. Aqui mando eu, vá, siga-me, follow me. Para a carne ir lá gemer. A carne sempre segue o espírito a chorar. Ouviu? Todos os dias da tua vida, a carne vai dizer, toda hora orar, toda hora jejum, toda hora fazer a vontade do Senhor, toda hora sem fazer sexo, eu quero embora me masturbar, toda hora. Ei, siga-me! Mas também, toda hora, até a morte, ele vai reclamar e murmurar. Mas porque você, e você não é carne, você é um homem espiritual, porque você está forte, então ele se torna escravo. Porque a Bíblia diz que aquele a quem nós obedecermos, nos tornamos servos daquele que nós obedecemos. Se a carne está a obedecer o espírito, porque o espírito está forte, então a carne se torna escrava do espírito. Mas se o espírito obedecer à carne, porque como a carne é mesmo fraca, no tocante a fazer a vontade do Senhor, forte em servir ao diabo, então o espírito se tornou escravo da carne, porque está a lhe obedecer. E quem obedecer à carne, morre. Mas quem obedecer ao espírito, vive. Então, orar. Entenderam? Vigiar e orar. E ainda diz, e sempre. E assim possais ser havidos dignos de evitar as quedas, de caírem em tentação. Ah, quando eu entendi esse segredo, nunca mais fui a mesma. Quando eu entendi o segredo,
O valor de uma oração. Orei sem cessar. Quando eu compreendi que a oração é a terribilidade na terra, no tocante a essas matérias que eu estou falando, porque muito mais a oração tem, não é somente isso, ele não te fortalece somente para você não cair em tentação, é muito mais que isso. Mas então, vamos só parar aqui. Então, orei sem cessar, noite e dia, me esmurrei a mim mesmo. E assim, quando vieram as tentações, me encontraram como um homem forte no espírito. E não cedi às paixões infames, os caprichos da carne. E eu disse à carne, para trás de mim, Satanás, tu que me fez com escândalo, tu és um escravo aqui, quem manda sou eu. Você deve obedecer e acabou. E ele tem que obedecer querendo ou não, porque o escravo não tem querer. O escravo faz o que o seu senhor manda. E eu mando na minha carne. E a minha carne é minha escrava. E ele faz o que eu lhe mando. E quando ele murmura, eu lhe dou um coco. Sabe quando é que você vai dar coco na carne? Faz o que ele não quer. Quando você fazer o que ele não quer, você está lhe dando um coco. Seu malandro. Um coco, seu malandro. Você vai ter que me obedecer. Vá, vamos. Não é assim que acontece com uma criança. A criança não quer ir na escola, a mãe lhe leva. A força. Mas mais velho não. Mais velho não quer ir na escola, você não lhe leva a força. Então a criança tem que se tornar criança. A carne tem que se tornar criança em você. Se tornar mais velha, acabou. Tá mal. Você virou bebê e ele o mais velho. Por isso, eu vos falei, a carne sem fogo não presta. Sabe por quê? Porque a carne é indisciplinada, é mal criada. Ele só quer bagunça. Tá vendo essa bagunça que você está vendo? São os caprichos, as concupiscências, as cobiças da vida, a sedução das riquezas, os prazeres. Sim, é isso. É a carne deles. Eles querem experimentar todo o prazer. É loucura na terra, a loucura de Babel, a loucura da grande Babilônia, a loucura do mundo. Mas aquele que tem o Espírito do Senhor nasceu de novo. E agora que nasceu de novo, anda a vigiar guardando a palavra do Senhor e vive uma vida de oração para fortalecer o seu homem espiritual. E assim a carne. E assim a carne tem que se sujeitar. Agora, mas eu vejo os pecadores religiosos a sustentar a vazão da carne pelas palavras de Jesus Cristo. A carne é fraca, quer dizer, eles podem pecar. Então, quando Jesus falou a carne é fraca, negou a morte? Não. Fugiu? Aceitou fazer aliança com seus perseguidores para não lhe matarem? Negou o pai? Então, mas eles não entenderam a palavra de Deus. E sempre assim, o pecador procura palavras segundo a sua interpretação para justificar seus atos pecaminosos. Todos nós somos pecadores. Não é justo não se querem. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. Então, se todos foram destituídos da glória de ninguém, vai entrar na glória. O que significa destituídos da glória de Deus? Destituídos do céu, da salvação. Então, esses estão a assumir que vão para o inferno. Destituídos da glória de Deus, ainda estão a acreditar que vão para o céu. Então, vocês estão a sustentar o pecado, ou a má interpretação. Está lá, todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Então, vigia aí, meu irmão, o diabo, o tentador, o acusador dos nossos irmãos, ele os tem acusado de noite e de dia. Ele é tentador, ele é acusador, ele é inimigo, ele é adversário. Viu? Por isso ele tem muitos nomes, diabo.
Satanás maligno. Aparece com outro nome, no tocante somente às guerras do homem. Não é para outras pessoas. Dragão. Quando se fala do dragão, você tem que relacionar ele com o Espírito Santo. E acabou. Mas ele é o diabo, ele é Satanás, ele é o maligno, adversário, inimigo, aquele que separa. Alguém diz que capeta, o enganador. Esses são os atributos. O pai da mentira, o homicida, tudo isso. O tentador, o ladrão. Então, não faça brincadeira, não. É jogar com um campeão, com um veterano. Não é com um inexperiente, com um menino. Por isso precisas vigiar e orar. Senão você cai, entende? Ouviu, ó, mulher? Quando você anda na santidade, no temor, e vem propostas para você se desviar, geralmente o corpo é o quê? É tentação. Se você fazer como a tua vontade, a tua cobiça, os teus desejos, e atrás está Satanás escondido, você caiu em tentação. Ficou preso. E morres também. O salário do pecado é morte. Mas se você fugir, resistir, depois ele quer, é que vai fugir. E quando ele fugir, você é abençoado. Por exemplo, alguém que está sem casar, está sempre a orar e tal, não sei o quê. E o diabo está de vir te tentar. Faz já, arranja já, não sei o quê. Sai da igreja, não ora mais. Vai lá, pega no telefone, aquele teu antigo amigo. Liga para ele. Liga para ele. Passa, não vai. Vai desanuviar. Vai passar a noite não sei onde. Liga para aquela amiga. E não sei o quê. Se você faz isso, sai do caminho e morres. E para viveres eternamente na condenação eterna. Mas você diga a esse diabo, para trás de mim, Satanás. E ele depois que vai fugir. E quando ele fugir, não foge no mesmo dia. É por isso a Bíblia diz resistir. Resistência. Vem hoje, muda a tática, vem amanhã, usa um homem, usa uma mulher, usa uma amiga, usa uma colega, usa os pensamentos, sonhos, aperta a situação, ouviu? Essa é muito ataque. A tentação é terrível. Atira, aperta. Situação financeira. Depois aperta e abre porta. Ela aperta e abre porta. Hã? Não. Resista. Depois que ele vai fugir. E quando ele fugir, vão vir os anjos e vão te servir. A mensagem é a mesma de ontem. Vigiem, filhos e filhas de Deus. Vossos inimigos estão a tramar contra vocês. O vosso inimigo, né? Vou falar do pai deles, e quando estamos a falar do pai, estamos a falar dos filhos. O vosso inimigo reuniu com a sua cúpula, estão tramando contra os filhos de Deus. Mas não temais, mas porém, vigiai e orai. Hoje tomo café todos os dias, né? Um dia tinha que vir aí na loja da Pumangola e colocar uns 5 ou 6 desses naquelas garrafas de água pequena e levar lá no monte. 3 dias. O último já estava podre. Perdi aquele que, digo podre, não é podre assim que apodreceu. Quem toma café sabe. No segundo dia ainda estava mais ou menos também. No terceiro, a Soninha aquecia lá nas lenhas e eu tomava.
Ok? Hoje, se quiser tomar 10 café, eu tomo. Mas ontem, quando não tinha condições de tomar café, continuei firme. Não neguei a fé por falta do café. Também ninguém faria isso no café. Coisa ruim. Acho que o diabo vai te tentar no café. Eu duvido. O diabo pensa que ele lança as suas armas em vão. Vai vir porque... claro, talvez já... É difícil. Aqui, isso é uma chave na dessa que ele vai vir. Agora, o café custa dinheiro. Aí sim. Tentar no combo não é no preço de uma chave, não. E hoje estamos aqui. Daqui a pouco vou tomar mais um outro. E do bom, do melhor. E não estou aqui a me gloriar nas coisas. Você me conhece? Estou a dar glória àquele que muda a vida das pessoas. Aquele que prometeu e cumpre a sua palavra. Então, não se vende, não se entregue, não se corrompa, não desista do caminho. Nunca. Pode ser outro tipo de provas, como essa aqui que os apóstolos passaram. Da espada, Kalashnikov, perseguição, morte. Não, é mentira. Não vai morrer nada. Não morre nada, aquilo tudo é mentira. E se morrer, até é lucro, né? Então não estava a morrer por amor a Cristo. Ah, que coisa linda. Ave, hermano, no co. Então, a palavra é essa. Vigiai e orai para não cair em tentações. A vida de oração me fez ficar um homem forte no espírito. Eu estou a vos contar com experiência própria. Eu não estou a vos falar, Daniel ora, eu também quero orar. Elias ora. Não, não, não. Eu, eu orei, você também tem que orar. Quem conhece esse louvor? Daniel ora, eu também quero orar. Elias orou. Como é? Josué orou. E o sol parou. Que é isso? Josué orou. Eu tenho que orar, ou Josué? Claro. Agora, os testemunhos daqueles que venceram ajudam, estimulam a fé. Não, não vai te fazer vencer você, mas pode incentivar você a buscar, a fazer o que eles fizeram, estimular a tua fé no momento difícil, se lembrar que alguém já passou isso e ele conseguiu, e tu também podes. Mas a vitória dele não é tua, não. Se até aquela que é a tua vitória, que é a da cruz é tua, mas ainda assim tem a tua parte. Agora imagine de Josué. Josué orou e o sol parou. Amém? Então, essa aqui é a exortação que eu vim vos dar para ficarem atentos com as manipulações de Satanás, viu? Nós lhes apoiamos, eles estão a dizer, pá, esse povo já sabem. Hum? Cuidado com o terreno escorregadio. Onde preguei, a vida do homem não consiste na abundância que possui. Cuidado com o dinheiro. E quando falo do dinheiro, não é só ter, assim também faltar. Ouviu? Cuidado com ter e com a falta de dinheiro. Quer dizer que tem que vigiar quando você tem, para não cair em tentação. Qual é a tentação do que tem dinheiro? Paulo falou que a espécie é a raiz de todas as espécies do mal. Pelo dinheiro, o homem tem muito dinheiro, vai dizer, acho que vou ficar com uma mulher só. Vai lá experimentar outras mulheres. Pá.
É por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro, acho que esse indivíduo está a fazer brincadeira comigo. Vou usar o meu dinheiro, vou afastar ele do caminho. Vou usar o meu dinheiro, não sei quem. A soberba, a ganância. Quando mais o dinheiro se tem, mais ele faz confusão. Os seres humanos, quando mais dinheiro têm, mais dinheiro querem ter. Saiba disso. Se engana o pobre e pensa, não, os ricos estão embora bom. O rico é que mais está a precisar de dinheiro do que o pobre. O pobre está à procura de um pão, mas o rico não está a conseguir dormir porque quer uma fábrica, quer ampliar os seus negócios. Ok? Ah, Deus abençoe todos vocês. O tempo está cumprido. Mas se vocês vigiarem e orar, o que vocês têm ninguém vai tirar, e o que vocês não têm, vocês terão. Podem acreditar. Glórias a Jesus. Tá ligadinho?